A África foi e ainda é um continente muito importante na formação da cultura brasileira. Na vinda dos escravos para o Brasil, muita riqueza desse continente foi trazida com eles, e por mais que tenha ocorrido muita opressão por parte dos portugueses com a cultura dos escravos, parte dessa riqueza continuou preservada, contribuindo para a nossa identidade. Um dos aspectos brasileiros que tiveram contribuição africana é o gastronômico. Vamos apresentar agora algumas comidas usadas em rituais de religiões afro-brasileiras e comidas com alguma relação com a África. E para entendermos melhor sobre essas comidas, precisamos saber um pouco sobre a cultura e a religião africana. Cada nação africana tem como base o culto ao orixá principal. A junção desses cultos é um fenômeno brasileiro em decorrência da importação dos escravos. O candomblé não existe na África, lá é chamado de culto ao orixá. Oferendas aos orixás. Essas oferendas podem ser objetos, comidas e flores. Cada orixá tem sua comida específica, pois como são seres da natureza, tem gostos e funções diferentes. As comidas são um agrado ao orixá, como se fosse um presente. As comidas de orixás recebem umas instruções específicas, que já foram construídas, preparadas há muito tempo e são redefinidas ao longo do tempo ou para utilizar por uma função. Comida ritual nas religiões afro-brasileiras são as comidas específicas de cada orixá. Esses preparos requerem um verdadeiro ritual e, quando oferecidas aos orixás, são acompanhadas de rezas e cantigas. No final da festa, são dadas para as pessoas que estão no local comidas de axé. Essas comidas de axé são conhecidas e acreditam que o orixá aceitou a oferenda e impregnou-a de axé. A Yambaçã é a pessoa responsável por cumprir esse ritual. Como existem orixás que não aceitam azeite de dendê e outros mel, a Yambaçã é responsável por saber preparar exatamente cada comida e que sejam aceitas por cada orixá. O caruru é cozido de quiabos ou carurus, que são servidos acompanhados de acarajé ou de abará de carne, frango, peixe, camarão seco e etc. É uma comida tipicamente baiana, mas também é utilizada no culto ao orixá, o candomblé. O caruru é dedicado aos santos Cosme e Damião, que são conhecidos como os orixás ibejos, que são os filhos gêmeos dos orixás Xangô e Ansan. Tudo que se inicia e nasce está relacionado a ele. A grande cerimônia dedicada a Ibeja acontece no dia 27 de setembro e são oferecidas comidas como bolinhos, balas, doces, caruru aos frequentadores do terreiro e aos orixás. Agora vamos falar sobre o mungunzá. Mukunza é uma palavra de origem de uma língua africana chamada Kimbundu, que significa milho cozido. O mungunzá é um tipo de canjica vindo na África. O papel dele é muito importante na religião do candomblé, pois é oferecida a vários orixás, como o Oxalá. O modo de preparo é simples, você só precisa ferver o milho durante a noite e de manhã colocar os outros ingredientes, leite, canela e açúcar. Agora vamos falar sobre o acarajé. Muito conhecido no Brasil, principalmente na Bahia e em suas redondezas. Ele é feito com feijão fradinho e fritado com azeite de dendê. Antigamente, segundo o intelectual Manuel Querino, os escravos ralavam o feijão em uma pedra porosa e crespa para tirar a casca, e depois voltavam às mesmas pedras para fazer uma espécie de farinha. Uma receita arábica muito parecida com a acarajé foi levada à África e introduzida aos habitantes da região. Depois de um tempo, acabaram mudando o ingrediente principal, falafel, que é formado por grão de bico, por feijão fradinho, que acabou tornando a receita em acarajé. A origem da palavra acarajé vem de um mito com a relação entre Xangô com Yansan e Oxum. Por isso, acarajé é uma oferenda para esses orixás. Para os baianos, a acarajé tem um significado muito importante.
Então a receita não poderia ser mudada e os bolinhos só poderiam ser feitos por filhos de santo. A feijoada! Existe uma história onde que os africanos pegavam resto de comida de porco e misturavam com o que tinham, formando assim a feijoada. Mas tem um porém. Os portugueses têm um prato muito parecido com a feijoada, com carne de porco que eles consideram uma carne nobre. Então, provavelmente os portugueses que trouxeram esse prato para o Brasil. Mas a diferença entre a feijoada e o prato típico português é que a feijoada usa feijão preto, que é um feijão tipicamente da América do Sul. E a feijoada portuguesa se usa outros tipos de feijão. Quindim. O quindim é um doce africano criado por escravos que foram importados para o Brasil para homenagear e oferecer ao orixá Oxum. O quindim é feito de ovos, coco ralado e açúcar, o que dá uma coloração amarelada, característica do culto de Oxum. Como a feijoada, o quindim é uma polêmica, pois em Portugal tem um doce muito parecido com o quindim. Há um doce português chamado Brisa do Leeds, que leva 2/3 do ingrediente do quindim, que é ovo e açúcar. Mas quase tudo leva ovo e açúcar. Então, podemos concluir que o quindim é um doce feito com receita portuguesa, com nome africano, mas criado no Brasil por negras africanas escravizadas. A melancia é originária da África, provavelmente do deserto de Kalahari. O primeiro registro da colheita de melancia se deu há cerca de 5.000 anos. No Antigo Egito, melancias eram colocadas no túmulo dos reis para alimentá-los na vida após a morte. Partindo do Egito, a melancia espalhou por todos os países ao longo do mar Mediterrâneo, levada por navios mercantes. Por volta do século X, a melancia foi levada à China. 3 séculos depois, propagou pelo resto da Europa através dos mouros, e através dos escravos a melancia foi levada para as Américas. O angu é oferecido ao orixá Ogum, por exemplo, na festa de Santo Antônio. A palavra angu vem de um idioma africano chamado fon, onde se referia a uma papa de inhame. Entretanto, a palavra começou a ser usada no Brasil para papas feitas... Papas feitas de milho e mandioca, acompanhadas de carne, miúdos de carne. Como a comida era controlada, os escravos tinham que comer uma coisa rápida, fácil e barata e que saciasse sua fome para poder trabalhar muito. Por isso eles preferiam os produtos nativos como o fubá de milho e a farinha de mandioca. Em algumas regiões como Minas Gerais e Rio de Janeiro, o angu é preparado apenas com fubá de milho e água, chamada de angu mineiro. E quando preparado de forma mais cremosa é chamada de angu à baiana, que é oferecida ao orixá Ogum. Para preparar o angu, é necessário de 1 tablete de caldo de galinha dissolvido em 2 litros de água, 2 xícaras de queijo parmesão ralado, 4 dentes de alho amassados, mais ou menos 1 colher de sopa de manteiga, duas xícaras de água e meio quilo de fubá. Primeiro, doure o alho com um pouquinho de óleo. O fubá, agora joga as 2 xícaras, tá certo, produção? Já está. Só vai. Fubá com 2 xícaras de água. Vai, joga. Certo, vai. Agora, quando agora a água na panela estiver quase fervendo, junte aos fubados. Vai, Otávio, português, hein? Português. Qual é o número? Qual é o número? Qual é o número? 2! Joga. Acho que tem que jogar. Com água da panela, Me dá isso aqui,
me dá isso aqui. Mistura ali, ó. Joga ali, ó. Tem que dissolver isso, véi. Meu Deus. Vai. Você tá mexendo. Vem, vai queimar de novo. Joga isso, véi. Não, véi, não. Vai. Pode jogar? Tem que solver. Dissolve com calma. Vem, bota água, já botou tudo. Já. Thiago, mexe. Não deixa parado, menino. Se deixar parado, aí queima. Beleza, acho que tá bom. Joga, tá errado já, joga. Depois, adicione a mistura de fubá com água. E não se esqueça de mexer bem. Em seguida, acrescente o caldo de galinha já misturado com água. Coloque a manteiga e deixe reduzir por 30 minutos, sempre mexendo bem. Agora, só sirva com queijo. Podemos perceber então que mesmo em coisas pequenas do nosso dia a dia, a África tem uma grande presença. Muitas das comidas típicas brasileiras, por exemplo, não existiriam sem a contribuição dos escravos africanos. E a colaboração africana para com o Brasil vai além do que apresentamos brevemente sobre a culinária e a religião. Ela abrange inclusive outros fatores como danças e ritos.